Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de junho de 2024. E nessa noite, nas noites de quintas-feiras, nós estudamos esta obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando o capítulo 4, que tem por título, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje estudaremos o item 18 e 19, que faz parte do título. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, um tema bastante interessante, que o nosso irmão Mário Mazei, do Centro Espírita Joana de Ângeles, de Ubatuba, São Paulo, vem estudar conosco, vem trazer as suas reflexões para nos ajudar a compreender melhor os ensinos de Jesus. Mas antes de nós iniciarmos o estudo da noite, eu vou pedir para a companheira Carmen Matos fazer uma leitura de um preparo e a nossa prece de abertura. Mário, você tem até 19h30. Se precisar de mais uns 5 minutinhos, pode ir até 7h35, tá? Com as suas considerações. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo de hoje é de um livro chamado Família, de Chico Xavier. Como eu não tenho ele físico, eu tenho PDF, não dá para mostrar. E a lição é o capítulo que tem como nome Anotações de Família. E são pequenas trovas e eu vou ler 4. E ele diz assim: moldada em dor e prazer, família é um campo a transpor, no qual se deve aprender as grandes lições do amor, de Múcio Teixeira. Muitos débitos são pagos onde a vida nos atrela, em muitas reencarnações ao carro da parentela, de Quintino Cunha. E aí mais 2, verdade que se propaga ante a força da razão. Em casa, tudo se paga por lei da reencarnação. Jesus Gonçalves. E o último, família como estiver, erguida seja onde for. É uma bênção de trabalho que Deus nos faz por amor. Silveira Carvalho. Então, amigos, estamos aqui mais uma vez para mais uma lição do Evangelho. Só temos a agradecer, Senhor, essas lições que tanto nos fortalecem, tanto nos trazem ferramentas importantes para a nossa jornada evolutiva. Abençoe, Senhor, essa nossa reunião pública, amigos do campo espiritual e aqui do campo carnal. Só temos a agradecer, Senhor. Agradeço a presença do nosso amigo Mário, que veio nos trazer fruto dos seus estudos, das suas pesquisas e do seu investimento na doutrina espírita. Então, que estejamos atentos e que possamos aprender muito na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu amigo Mário, a palavra está com você. Que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Primeiramente eu queria agradecer, né, a nossa irmã Rose Figueiredo aí, e o pessoal da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, da cidade de Petrópolis, pelo carinho, pela guarida, e também agradecer aqueles irmãos que irão nos ver eventualmente mais tarde, que todos recebam do Mestre Jesus a luz do esclarecimento e a paz em seus corações. Bom, como a nossa irmã adiantou, né, nós estamos hoje estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, mais especificamente o item 18 e 19, com o subtítulo A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Primeiramente, antes de nos adentrarmos no tema propriamente dito, é bom que possamos aventar
algumas coisas a respeito da reencarnação, para que possamos então aprofundarmos mais no contexto da lição hoje aventada. Nós temos que entender que a reencarnação não é uma invenção dos espíritos amigos que vieram através da codificação do nosso ilustre Allan Kardec. Ao contrário, a reencarnação faz parte dos preceitos religiosos das filosofias de priscas eras. Nós temos várias religiões que adotaram a reencarnação, como o hinduísmo, o taoísmo, o budismo, o jainismo, o sikhismo, bem como a cabala, o druzismo e a Rosa Cruz. E também outros pensadores do passado, como Hermes Trismegisto, Zoroastro, Heródoto, Pitágoras, Sócrates, Platão, e até mesmo dentro da doutrina católica, nós vamos encontrar figuras famosas como Orígenes, Gregório de Nissa, São Jerônimo, professando a reencarnação. E a reencarnação, propriamente dita, não deixa de ser um mecanismo divino que faz com que nós possamos, através da volta à matéria, reparar os nossos erros de outrora. O termo palingenesia, né, que é um termo de cunho científico, foi cunhado pelo filósofo Schopenhauer. Ele traduz basicamente o que hoje a doutrina espírita admite a reencarnação. Porque mesmo ela sendo aventada por outras filosofias e outras religiões, logicamente há variantes no contexto, né, em si, como por exemplo a metempsicose e outras coisas que determinadas religiões admitem. Todavia, ela vem na sua plenitude, na sua clareza, na sua expressão mais doce, com os espíritos iluminados, a qual a codificação nos brindou. E ela em si tem como objetivo possibilitar à criatura, diante das suas limitações, recomeçar muitas vezes do ponto aonde errou, e mais do que isso, né, através do acúmulo das experiências no espírito imortal, ela progredir em direção ao Pai. Porque se Jesus outrora, exortando a multidão, pedira para as criaturas serem perfeitas como o Pai Celestial é, como admitir ali naquele momento, diante de ladrões, prostitutas, políticos corruptos, que Jesus estivesse cobrando daqueles irmãos a perfeição do Pai Celestial, numa única e exclusiva vida na matéria. Portanto, Jesus ali exortava aquela multidão, mas em especial os espíritos eternos que ali estavam, porque sabia ele que numa só vinda à matéria seria impossível aqueles irmãos admitirem e serem perfeitos como o Pai Celestial. Portanto, é necessário que haja muitas oportunidades, muitas idas e vindas na matéria através da chamada pluralidade das existências. Porque se não houvesse essa pluralidade, queridos irmãos e irmãs, como compreender determinadas questões, como por exemplo crianças em tenra idade, já apresentando vícios ou virtudes, sentimentos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio que nasceram? Como compreender determinados homens que, independente da educação que recebam, são mais ou menos adiantados que outros? Exemplo típico em famílias que têm vários irmãos e cada um cresce e se comporta de maneira alheia e diferente. Como compreender se na Terra possui povos ainda selvagens e belicosos e homens civilizados e pacíficos? E mais que isso, como admitir uns que nascem em berço esplêndido ou berço de ouro e outros em total penúria? Questões como essas ficam difíceis de serem explicadas se não adotarmos a possibilidade da chamada pluralidade das existências ou reencarnação.
Ainda pessoas que nascem portadoras de doenças incuráveis e que sofrem a vida toda, e nós olhamos ao redor, irmãos com tanta saúde, cheias de vigor, contrastando essas diferenças, bem como outras que morrem em tenra idade e outros que vivem anos e anos, assim como pessoas que nascem brancas, pretas, homens e mulheres, enfim, uma infinidade, uma diversidade de gênero, de cor, enfim. Como explicar todas essas diferenças se não admitirmos a chamada reencarnação? Nenhuma filosofia na face da Terra ou nenhuma religião que não admite essa possibilidade consegue equacionar determinados problemas. E daí os labirintos da demagogia e da retórica religiosa, se não admitirmos então o processo verdadeiro e muito claro da reencarnação. As próprias escrituras sagradas, se nós observarmos de maneira acurada, de maneira atenta, nós vamos ali observar pelo menos mais de 40 passagens que nos falam a respeito da reencarnação. Muitas delas, em especial, no Novo Testamento. Mas também vamos encontrar no livro de Sabedorias, Isaías e outras passagens bíblicas as referências a respeito da reencarnação. Portanto, ela não é de agora. Ela não foi invenção dos espíritos amigos, mas sim faz parte de um processo de aprendizado de toda a civilização. A reencarnação, ela proporciona aos espíritos a depuração dos sentimentos. E através dessa depuração é que então vão se formando nos mundos espirituais os laços definitivos, porque é através das vidas sucessivas que o espírito também se aprimora moralmente. E toda a experiência reencarnatória lapida suas más inclinações, e ele então, adquirindo determinadas virtudes, começa a se sintonizar com outros irmãos. Mas é na espiritualidade que essas relações se aprofundam, se aprimoram, porque estando na espiritualidade, o espírito sem as algemas e os grilhões da matéria, sem as influências que transmutam os sentimentos, que ofuscam os verdadeiros sentimentos, então ali sintonizados, eles se percebem mutuamente e se afinam com os mesmos sentimentos, formando grandes famílias. Então, observamos que no plano espiritual, as ligações efetivas que existem entre os espíritos são consolidadas justamente por os traços evolutivos que cada um representa. Ora, se nós, como criaturas em evolução, necessitamos reencarnar, porque somente através da reencarnação, isto é, da prova material, é que o espírito prova a si mesmo. Aprendemos com a doutrina que no plano espiritual nós temos lá sucessivas informações, nós ingressamos em cursos, nós nos aprimoramos através da teoria que nós absorvemos com variadas criaturas, em especial os espíritos iluminados. E toda essas informações que adquirimos no plano espiritual, necessário é que coloquemos elas em prática. Portanto, a prática ela se dá eventualmente nos processos materiais, isso é, nas reencarnações. Então, vindo para a matéria, isso é, no cadinho das provas, em especial nas células familiares, é que vamos realmente demonstrar o aprendizado a qual nós nos esforçamos e adquirimos no plano espiritual. Tarefa essa não muito fácil, obviamente, mesmo porque recebemos o alerta do Cristo outrora, quando ele dissera que o espírito é cheio de ardor, mas a carne é fraca. Portanto, quando ingressamos no campo material, no campo das provações, especial no campo familiar,
Muitas vezes as emoções, os sentimentos que carregamos como espírito imortais afloram de tal forma que faz então recrudescer as animosidades anteriores ou o inverso, a recíproca, a amizade fraterna conquistada. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós vamos compreender que os laços de família, como está lá no item 18, né, eles não sofrem nenhuma destruição com a reencarnação, mesmo porque esses laços são adquiridos anteriormente. E como são adquiridos anteriormente, eles já carregam com si todo um traçado de personalidade, carregam consigo todo um manancial, um potencial energético, seja ele para o mal ou para o bem. Isso é uma animosidade, um rancor e uma mágoa, ou um sentimento de amizade, de fraternidade e bondade recíproca. Portanto, quando nós então estamos no plano espiritual e através do chamado projeto reencarnatório, estabelecemos critérios para novamente voltar à matéria. E esses critérios, em especial, estão baseados no passado e nas experiências reencarnatórias com outros irmãos. E quando então combinamos nesse projeto reencarnatório vir numa família, e nesse projeto está, com certeza, a reparação dos erros de outrora, a transformação da animosidade em laços de amizade. E isto é combinado previamente. Então reencarnamos e vamos formando aquele seio familiar. E como no popular se diz que não pedi para nascer nessa ou naquela família, é porque em verdade esquecemos, como é da lei, aquilo que combinamos previamente. Portanto, ninguém está em determinado lar por acaso. Não há aleatoriedade envolvendo os encontros familiares. Ao contrário, há um projeto estrito e especial pré-combinado para que então a união fraternal familiar estabeleça-se para que a animosidade do passado se transforme em amizade e depois no futuro, no verdadeiro amor a qual Cristo nos pediu e nos orientou. E os laços anteriores desses espíritos que reencarnam na mesma família, se são bons, continuam bons e se aprimoram ainda mais. Se são ruins, necessário é a transformação, necessário é, através da encarnação, a mudança de atitude do passado, a mudança das disposições emocionais a qual o espírito carrega consigo. E daí a dificuldade. Daí que nós vamos encontrar nos noticiários e tantas histórias de situações em que famílias, desde o início, encontram-se contendas, onde filhos acabam matando pais ou pais matando filhos, separações que se estabelecem, animosidades muitas vezes cometidas sem nenhum critério, porque em verdade são os espíritos do passado, os inimigos se reencontrando e estabelecendo uma nova ordem de afeição. É na família que conseguimos compreender a exortação do Cristo quando ele pede para amar os inimigos. Porque, obviamente, quando temos inimigos, a simples presença desses irmãos perto de nós já nos ocasiona mudanças psíquicas, emocionais, de tal ordem que muitas vezes o sangue ferve e é difícil essa convivência. Mas então, quando Cristo nos pede para amar os inimigos, como compreender isso? Como aceitar essa mudança radical que Cristo espera de nós? Mas se admitirmos que é no seio familiar
que esses inimigos reencarnam agora como os nossos companheiros de jornada, sejam como cônjuges e como filhos. E diante então do esquecimento do passado, mas ao mesmo tempo com no subconsciente aqueles sentimentos acumulados no espírito imortal, daí então compreendemos as animosidades familiares, os problemas conjugais, os problemas de educação, a diferença entre irmãos pelos laços de antipatia ou simpatia. E como somos obrigados a conviver diariamente, também vamos adestrando essas emoções e transformando elas para que, num primeiro momento, essa animosidade se transforme em tolerância e paciência, para num segundo momento se transformar em aceitação e amizade, e para num último momento essa amizade se transformar no verdadeiro amor. E isso então só é possível nesses encontros familiares. Quantas encarnações será preciso para que isso aconteça? Não importa perante a divindade. O que importa é a transformação efetiva dos nossos sentimentos. O que importa é a mudança que devemos operar no íntimo de nossas almas, no âmago dos nossos corações, para que possamos transformá-las naquilo que Cristo espera de nós, que é o amor universal. Portanto, apenas nos laços familiares é possível que isso aconteça. Muitas vezes nessas encarnações, espíritos que estão ao nosso redor nos auxiliam para que tenhamos mais indulgência, mais paciência, mais tolerância. Aqueles irmãos que velam por nós, os nossos mentores, os espíritos familiares, estão sempre nos auxiliando no cadinho familiar, fazendo com que as emoções e os sentimentos de ordem inferior sejam amenizados através das boas intuições, através dos fluidos positivos que eles despejam em nossos corações. E, portanto, continuando a interpretação do texto, quando descemos e estamos livres, né? Quando descemos e ainda estamos presos nos sentimentos de ordem inferior, muitas situações nos acontecem para que possamos nos modificar, para que possamos nos transformar. E essas transformações acabem na afeição verdadeira e real, a qual nós necessitamos ter. Porque o nosso corpo é destrutível, porque o corpo é perecível, mas a alma é imortal. Portanto, são as emoções, os sentimentos, todo esse processo de aprendizado no cunho familiar é que persiste, é que se torna perene e que jamais eles saem de nossas almas. Daí então, quando muitas vezes reencarnamos, temos aquele sentimento de antipatia ou simpatia perante os nossos familiares. Muitas vezes, quando então nos defrontamos com situações de convivência, vamos aos poucos compreendendo a necessidade da paciência e da tolerância perante os nossos próprios irmãos em convivência. Nada é o acaso, queridos irmãos e irmãs. Tudo faz parte de um grande processo, a qual nós, como peças de um tabuleiro, necessitamos mexê-las de tal forma a qual a nossa vitória deve ser estabelecida. Se não conseguirmos, na presente reencarnação, estabelecer os laços familiares compatíveis com aqueles que Jesus espera de nós, com certeza, novamente retornaremos ao palco das provações, para novamente restabelecer aquilo que deixamos de fazer no momento oportuno a qual Deus nos ofertou através da reencarnação. Certo é também que ao retornarmos, mesmo não ajustando as relações familiares no plano espiritual, retornamos com mais experiências,
retornamos com mais subsídios para que na próxima oportunidade saiamos vitoriosos. E muitas vezes essa vitória não se dá apenas numa, duas ou três reencarnações. Muitas vezes necessário é elas perdurarem por mais um tempo, até que se estabeleça essa relação a qual realmente deve ser. Portanto, quando pensamos que o seio familiar serve como um agregador dos laços anteriores, compreendemos que esses laços eles sempre se transformam para melhor. A família, a reencarnação tem como objetivo transformar esses mesmos laços cada vez mais purificados. E por isso mesmo eles não se degradam, eventualmente, quando retornamos para o plano espiritual. Não há solução de continuidade no processo do aprendizado emocional, do aprendizado espiritual. Apesar de estarmos no processo reencarnatório, da desencarnação, eventualmente, na próxima oportunidade, tudo aquilo amealhado, tudo aquilo conquistado anteriormente, será utilizado nas próximas oportunidades. Portanto, esses laços não se rompem, esses laços não se degradam, esses laços não são amortecidos, ao contrário, esses laços cada vez mais são refinados, são modificados, sempre para o melhor. E por isso, então, que no plano espiritual nós tendemos a nos unir com aqueles que se sintonizam conosco. E essas famílias espirituais também tendem a aumentar cada vez mais. Lembremos daquela passagem do Cristo, quando ele exortava a multidão e sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, particularmente para o admoestar. Mas ele ali, querendo dar uma lição, aproveitando a oportunidade, dissera a todos quem era minha mãe, quem eram meus irmãos. Não estava ali a negar os laços familiares. Estava ali a colocar que aqueles que são realmente os nossos familiares, isso é, aqueles que compõem a nossa verdadeira família, são aqueles que fazem a vontade de Deus e que seguem os seus mandamentos. Os mandamentos divinos não são só apenas aqueles a quais Moisés estabeleceu no Monte Sinai, mas são todos aqueles, além desses, aqueles que Cristo nos deixou em forma do seu Evangelho. E, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, portanto, quanto mais consigamos realizar essa diretriz, mais amplia a nossa família espiritual. Maior é o nosso grupamento, porque o sentimento do amor universal ele é igual a todos os espíritos de forma equânime. Não há amores específicos, não há amores distintos no sentido particularista. Não conseguimos conceber Cristo amando seus apóstolos de forma diversa, porque o amor universal ele é totalitário e igual a todas as criaturas. Portanto, nosso Pai maior, que ama todas as suas criaturas, não ama elas indistintamente ou personalisticamente. Ama todas de uma maneira igual. Há uma isonomia divina. Portanto, o amor universal ele é igual a todas as criaturas. E é esse mesmo amor, ele vai se consolidando a cada reencarnação. Porque é justamente esse o objetivo principal da ida na matéria. É nós nos melhorarmos diante da prova material. E uma vez melhorados, então, um dia deixaremos de reencarnar e nos tornaremos espíritos puros. Isso já era dito no passado. Nós temos essa mesma definição na doutrina budista, onde diz Siddhartha Gautama que nós, enquanto não evoluímos, estamos presos ao ciclo de samsara.
E ainda presos no ciclo de Sansara, não ainda atingimos a chamada iluminação. Mas a partir do momento em que nós nos iluminarmos, quebramos esse ciclo e não mais necessitaremos estar integrados a ele, nos libertamos desse ciclo. E é justamente o que o Espiritismo nos fala. Se estamos ainda na erraticidade, é porque ainda há a necessidade de nós reencarnarmos. Ainda há necessidade de nossas almas de participar da pluralidade das existências. E a partir do momento que a nossa alma se purifica, então não mais pertenceremos à chamada erraticidade, porque estaremos atingindo um outro estado, um outro estágio, o chamado estado de espíritos puros. Então percebemos uma grande semelhança com essas doutrinas do passado. E se há semelhanças, queridos irmãos, é porque a fonte é única. Todo o conhecimento promana de um único ser. E esse sentimento e essas emoções a qual nós buscamos, ela é trazida por espíritos capacitados a nos orientar conforme a nossa sintonia, conforme a nossa posição espiritual. Portanto, nós mesmos, outrora, pertencemos às doutrinas do passado. Participamos lá, junto com Siddhartha Gautama, de muitos ensinamentos. Acompanhamos Hermes Trismegisto em suas preleções, falando sobre as vibrações, as leis herméticas. Presenciamos Lao Tse falando sobre o taoísmo, Confúcio confirmando as mesmas informações de Lao Tse. Nós participamos daqueles irmãos lá na antiga Pérsia, onde Zoroastro já nos dava as definições sobre a paternidade de uma forma mais intensa. Muitas vezes renegamos os profetas quando nos traziam os ensinamentos, e muitas vezes não compreendemos a palavra do Cristo quando então outrora ouvíamos de ouvidos próprios. Mas agora, queridos irmãos e irmãs, diante dos ensinamentos a quais foram prometidos por Cristo no capítulo 17 e 18 de João, 16, 17 e 18, dizendo que traria ao mundo o Consolador prometido, ou Paráclito. Estamos agora diante dele. Estamos diante das informações em especial da reencarnação, que é o modelo mais perfeito para compreender as diferenças humanas, para entender a necessidade que nós temos, ainda pelas nossas limitações, de poder repetir os erros do passado e transformá-los em benefício do futuro. Exatamente a reencarnação que permite aos espíritos o processo evolutivo, diante das suas faculdades ainda limitadas. E se não houvesse esse mecanismo divino, difícil seria crescermos em direção ao Pai. No item 19, nós temos lá a união e a afeição que existe entre pessoas parentes, são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Então, lembremos novamente que não há coincidências, não há aleatoriedade por parte do plano espiritual. Portanto, a nossa parentela, ela já é, de alguma forma, participe-se conosco do nosso crescimento espiritual. E daí as uniões e as afeições que temos na nossa célula familiar não são obra do acaso. Fazem parte de todo um processo de experiências anteriores, de convivências, em especial aquelas que deram certo, que trouxeram alegria sincera para nós, e daí a perpetuação dos laços de afeição, que ao reencontrarmos agora em nova oportunidade, isto é, na reencarnação, em especial na célula familiar, aquele sentimento rebrota do fundo do nosso ser. E daí então sentimos aquela alegria que não sabemos de onde vem,
Não sabemos por que temos essa alegria a estar em contato com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele pai, com aquela mãe ou aquele cônjuge. Não entendemos direito de onde vem esse sentimento que tanto nos alegra, mas começamos agora, através do aprofundamento do ser, do destino e da dor, que são as questões mais importantes que importa ao ser, a entender que esses sentimentos não vêm do agora, mas eles vêm do passado, porque eles se perpetuam, porque os laços não se perdem, só se aprimoram. Nós vamos entender também lá no item 19, quando fala-se que Deus permite que as famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos e estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros como meio de progresso. Assim, os maus melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos que cuidam e lhes dispensam os cuidados. Então, lembremos mais uma vez a misericórdia divina atuando sobre nós, porque aqueles irmãos mais adiantados, que já desbravaram a mata fechada, agora retornam para nos mostrar o caminho, para nos mostrar aquela picada que eles fizeram no meio da mata, a facilitar o transpasse por ela. Então, esses irmãos mais capacitados reencarnam por acréscimo de misericórdia divina na mesma célula familiar, para adestrar aqueles espíritos ainda incapazes de compreender o amor, a generosidade, a fraternidade e a caridade. Muitas vezes são encarnações sacrificiais, em que esses espíritos iluminados se permitem ter, para que consigam auxiliar aqueles que lhe vêm na retaguarda, auxiliando os mais complicados e apoiando aqueles que já têm maiores facilidades. E aqueles, eventualmente, que estão em contato com esses espíritos mais elevados, mas que ainda possuem as suas limitações, se adiantam, porque observam exemplos que eles ainda não são capazes de ofertar. E muitas vezes admirados com a indulgência, a paciência, a tolerância desses irmãos, acabam tentando seguir os seus exemplos. Então veja como a misericórdia divina atua em todos os aspectos. Os que se sacrificam, crescem e evoluem através da prova, porque isto é uma prova e não uma expiação, porque também crescemos com as provas. E aqueles que ainda não encontraram a diretriz são auxiliados pelos exemplos que esses irmãos nos dão. E aí também acabam por se melhorar no meio da célula familiar. E assim vão se melhorando pouco a pouco. Aquele caráter belicoso, aquele caráter ainda ignorante e violento, vai se abrandando e vai se apurando com os exemplos e a companhia a qual eles recebem. E isso vai tornando essas criaturas melhores. E muitas vezes, nessas reencarnações, mesmo que melhorem pouca coisa, mas já é o suficiente para fazer com que, numa próxima oportunidade, comecem melhor. Lembrando sempre, queridos irmãos e irmãs, nada se perde, tudo se transforma. Todo e qualquer aprendizado, mesmo que não absorvido na sua totalidade, será empregado em momento oportuno, num futuro que pertence a Deus, mas que será utilizado da melhor forma possível quando a oportunidade for dada. Isso significa dizer que todo esforço que fazemos, em especial no nosso ninho doméstico, na nossa célula familiar, para o bem, para a melhoria das criaturas que lá convivem, e mesmo que esse esforço, no momento, não renda frutos,
não apareçam na clareza dos nossos olhos sendo proveitosos, dia virá que isso acontecerá, porque tudo, sem exceção, é aproveitado. Toda e qualquer migalha de amor que é ofertada, um dia será utilizada da melhor forma possível. Há exemplo da cova fria, que fornece para a semente o ambiente propício para o seu crescimento. Muitas vezes a nossa célula familiar, com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantos obstáculos a serem vencidos que muitas vezes parecem intransponíveis. E daí a defecção de muitos irmãos nesse processo, abandonando as suas famílias, pedindo ali perante a justiça a separação de corpos e etc. Muitas vezes, se esses irmãos tivessem um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de indulgência, cedo ou tarde, essa semente frutificaria e eles veriam a bênção do esforço através da felicidade despertada naquele bruto que outrora o constrangeu. Então, por isso, queridos amados irmãos e irmãs, nos esforcemos cada vez mais para que o seio familiar, para que a nossa família, mesmo diante das dificuldades, sempre cresça em direção à harmonia, em direção à paz, em direção ao amor universal que Cristo espera de nós. Todo sacrifício para manter a união familiar, para manter o sentimento de união, sempre será bem-vindo perante ao Altíssimo. E todo sacrifício voltado nessa área, ele é glorificado, em especial quando retornamos para a pátria espiritual. E daí temos a lição da bem-aventurança, e bem-aventurados são aqueles que sofrem, mas que acreditam e persistem na fé e no amor universal. Bom, obrigado a todos, que Deus abençoe a todos vocês e que possamos estar sempre aí a serviço de Jesus, se assim Ele o permitir. Obrigado, irmãos. Nós que agradecemos ao nosso irmão Mário por esse estudo tão esclarecedor, tão bonito, que realmente veio nos fechar, porque nós estamos estudando esse tema nos nossos discursos, né? Com Hermínio de Miranda, Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, e estudamos muito sobre Nicodemos, o amigo. Então, você veio coroar esse estudo de hoje. E nós temos muito que te agradecer. Realmente foi um estudo muito bonito, bastante esclarecedor e que nos ajuda muito nossa compreensão. Muito obrigado, meu amigo. Espero poder contar com você novamente entre nós e leve o nosso abraço aos companheiros do Centro Espírita Joana de Ângeles, lá de Ubatuba, São Paulo, tá bom? E eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa palestra, o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Queremos lembrar a todos que esse mês de junho nós estamos realizando na nossa casa, às segundas-feiras, o nosso painel espírita sobre dependência química, não é? E nós vamos agora para a nossa terceira palestra, que vai acontecer na segunda-feira, dia 17, com o nosso companheiro Guilherme Azeredo. Ele vai falar sobre o tema, eu vou ler aqui para vocês, nós vamos conversar sobre a questão do tabagismo, né? O tema será esse, será o tabagismo. Então, ele vai conversar sobre o tabagismo na visão espírita e a questão dos cigarros eletrônicos, tão em moda entre a juventude, não é? Esses cigarros eletrônicos. Então, Guilherme Azeredo vai estar conosco dia 17, segunda-feira,
às 18h40. Eu sempre mando para vocês o cartazinho, eu peço a vocês que divulguem, porque esse tema é muito importante. Essa segunda-feira, dia 10, nós falamos sobre o alcoolismo, o disfarce das bebidas sociais. A primeira palestra, dia 3, nós falamos sobre aquela questão das pessoas ficarem se automedicando, né? Essa questão aí das pessoas comprarem remédio e ficarem se automedicando. Então, os temas são bastante interessantes. Então, nós convidamos a todos para estarem conosco segunda-feira e amanhã continuamos com os nossos estudos, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. E para encerrarmos aqui o nosso estudo de hoje, eu vou pedir à nossa irmã Ana Constantino para fazer a nossa prece de agradecimento. Ana, por favor. Você é em São Paulo, deve ser vizinha aí do Mário. Você é São José dos Campos, né, Ana? Sim, Ela é São de José dos Campos. Campos. Então, vamos lá, faz a nossa prece aí de agradecimento. Pai, Mestre Jesus, agradecemos esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão. Agradecemos a espiritualidade da Casa de Francisco de Assis, ao nosso irmão que trouxe essas reflexões aí para nós, que possamos nos fortalecer, nos ter força de vontade nesse aprendizado, para que possamos ter mais conteúdo e aproveitar essa oportunidade de reencarnação, de estarmos aqui nessa caminhada evolutiva. Que Jesus possa estar conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. Só temos que agradecer muito a espiritualidade amiga e pedimos, Pai, a permissão para dar por encerrado os estudos da noite de hoje. Que Jesus possa estar conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, só quero agradecer a presença de todos. Mais uma vez agradeço ao Mário por aceitar o nosso convite e que pedir a Deus que permita que todos nós tenhamos uma boa noite e que o dia de amanhã seja um dia maravilhoso, onde possamos continuar a realizar as nossas atividades. Tá bom? Ó, um beijo no coração de todos. Fiquem Obrigado. Boa noite, obrigada. Senhor abençoe. Obrigada, Mário. Obrigada. Tchau para todos.